Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pessoas que disseram ao Senhor, que se disponibilizaram, dizendo: Eis-me aqui. Hoje vamos estudar acerca de Jacó, que usou a mesma expressão quando o Senhor chamou por ele. E temos esse versículo em Gênesis capítulo 46 e vamos ler o versículo 2. Diz assim: Falou Deus a Israel em visões de noite e disse. Israel era outro nome de Jacó. O Senhor disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Quem era Jacó? Jacó era neto de Abraão, era filho de Isaac. Ele teve uma vida muito tumultuosa, maus relacionamentos, um mau relacionamento com o pai, com o seu irmão Esaú, e um mau relacionamento também com o seu sogro, Labão. Se nós tivéssemos que caracterizar a vida dele em poucas palavras, diríamos que ele viveu enganando e sendo enganado. Começou mal no seu relacionamento com Deus também, mas ele pertence a um número pequeno daqueles que começam mal, mas acabou bem. De uma forma particular, eu costumo sempre fazer referência ao modo como ele partiu para a presença do Senhor, encostado ao seu bordão, confessando que era peregrino na terra, o bordão fala-nos disso, e a adorar e a abençoar os filhos. Que maneira bonita de se despedir. Mas, em relação à nossa passagem, também gostaria de salientar uma coisa, que apesar de ele ter uma ferida aberta no seu coração, no mais profundo da sua alma, que nós iremos considerar daqui a pouco, e depois ter passado por tanto, mesmo assim, quando o Senhor chamou por ele, ele disse: Eis-me aqui. Não há uma oposição, uma má vontade da parte dele em relação à chamada de Deus. Quanto à sua ferida aberta, ele teve 13 filhos, 12 filhos e uma filha. A história dos filhos, teve filhos que envergonharam o pai, mas ele tinha um filho, que era o seu filho predileto, era o seu filho preferido, chamado José. José foi enviado pelo pai para ir ter com 10 dos seus irmãos que estavam a pastorear os rebanhos longe de casa. Os irmãos invejavam-no e sabiam que o seu pai que o preferia, que o amava mais do que a eles, por assim dizer. E então resolveram fazer-lhe uma emboscada. E foi coisa séria. Primeiramente tentaram matá-lo e depois tiveram, alguns deles, um arrebato de consciência e venderam-no a uma caravana de ismaelitas que passavam por ali. Para esconderem o seu feito, eles pegaram na capa dele, que era uma capa especial que o pai mandou fazer especificamente para ele, ensoparam a capa no sangue de um animal e quando regressaram a casa mostraram a capa. O pai identificou como sendo a capa do seu filho José e chegou à conclusão que uma fera do campo, que um animal selvagem que o tinha despedaçado, o tinha morto. E nós lemos que Jacó reagiu à morte, portanto, do seu filho de uma forma que nós poderemos ler em Gênesis capítulo 37, versículo 34, ele diz: Jacó, quando ouviu esta notícia, quando constatou que era a capa do seu filho José ensopada em sangue, nós lemos que Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, as noras, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse chorando: Chorando deixarei a meu filho até à sepultura. E, de facto, o chorou seu pai. Jacó tinha sonhos vindos de Deus. Ele sabia, e por isso também amava de uma forma particular o seu filho José, porque ele estava convicto que o Senhor tinha um plano grandioso para ele. E o choro de José, esta sua amargura, dizendo
que esta dor que vai levar até à sepultura também era devido ao seu desapontamento em relação às promessas de Deus, que com a morte do filho não se poderiam cumprir. E esta também é uma causa da sua dor, é uma causa do seu desapontamento. Apesar de tudo, ele recupera e quando o Senhor o chama, ele diz, eis-me aqui. Mas, enquanto ele chorava a morte de seu filho, José, sem ele saber, estava a caminho do Egito. E, ao fim de 13 anos, várias peripécias, entretanto, aconteceram, nomeadamente foi preso injustamente, ele compareceu perante Faraó para interpretar sonhos que o Faraó tinha tido e que ninguém sabia quais eram esses sonhos e muito menos a sua interpretação. E José disse que o Senhor tinha poder para interpretar. Resumindo a sua história, Faraó ficou tão impressionado e constatou que essa interpretação estava correta que o colocou como governador, como a segunda autoridade em todo o Egito. Acima dele, de José, apenas Faraó. E então, enquanto Jacó sofria a perda do seu filho, pensando que ele estava morto, José governava o Egito. Há uma lição que eu gostaria de tirar daqui. É uma aplicação. Uma aplicação para as nossas vidas. Muito provavelmente nem todos estarão de acordo com ela e que seja aceitável para todos. Mas o Senhor conduziu-me para esta linha de pensamento que eu gostaria de partilhar. É o seguinte. O que é que acontece aos nossos amigos, aos nossos pais, aqueles que nos são muito próximos quando partem para a eternidade? Para alguns, a partida dos seus entes queridos provoca dor, uma dor de alma, mas resignam-se a essa dor, dizendo, é o ciclo da vida, morreu, é vida, e com o tempo vão fazendo o seu luto, com mais ou menos dificuldade. Às vezes, mantendo a dor, mantendo a ferida aberta. Outros, face à partida dos seus entes queridos, ficam na dúvida, não sabem, portanto, desconhecem qual o seu destino eterno. Mas eu queria falar particularmente para aqueles que são da fé, para aqueles que conhecem Jesus, aquele que disse que quem crer nele que tem a vida eterna. Aqueles que creem na palavra de Deus que diz ao povo de Deus, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Há lugar para nós chorarmos os nossos entes queridos que partem? Sem dúvida. Mas podemos nos consolar uns aos outros com estas palavras que nós vamos ouvir a seguir. Em que consiste? Consiste o seguinte. A dor às vezes pode nos ofuscar, tirar o discernimento da visão espiritual. Um grande servo de Deus do século passado, ele disse, quando vocês ouvirem que eu morri, tenham a certeza absoluta de que eu estou mais vivo do que nunca. Os nossos entes queridos, os nossos amigos, que morreram em Cristo, estão mais vivos do que nunca. Reparem, Jacó pensava que o seu filho José estava morto. E ele estava mais vivo do que nunca, naquele sentido de autoridade. Ele, por assim dizer, foi usado pelo Senhor para salvar o Egito e as nações à volta de passarem por um período terrível de fome. Os nossos entes queridos que morreram salvos, que experimentaram o novo nascimento, estão mais vivos do que nunca. É para relembrar isto. É só para relembrar isto. Não somente eles partiram, sim, eles morreram fisicamente, mas estão na presença de Deus, onde há abundância de alegrias, onde há delícias para todo sempre. E quando nós partimos, deixai-me repetir outra vez, os que morrem em Cristo, quando nós partimos nós vamos ver Deus face a face. Iremos conhecer como somos conhecidos. E podemos cantar convictamente aquele velho hino que diz junto ao trono de Deus, preparado tens cristão um lugar para ti. E eles estão junto ao trono de Deus. Mesmo que a dor torne nublados os nossos olhos da fé, para nós descortinarmos isto e vivenciarmos isto dia a dia. E com isso trazer não somente conforto, mas por que não dizê-lo?
uma alegria também no nosso coração, uma alegria vinda de Deus, alimentada pela fé, pela certeza das promessas de Deus. Jacó um dia acorda, pensando que teria que carregar o fardo da saudade em relação ao filho que ele amava. E ouve a voz de Deus a chamar por ele. Ele disse: eis-me aqui. E Deus tem uma surpresa para ele. Podia descer ao Egito, José estava vivo. Ele iria abraçar o filho. E nós podemos imaginar o encontro de Jacó com 130 anos a abraçar o seu filho José, o governador do Egito. A palavra de Deus faz uma referência curta, mas poucas palavras que dizem tanto. José apresentou-se perante o seu pai, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Não é difícil nós imaginarmos esta cena e sermos transportados para a terra de Gozan, a parte do Egito onde foi esse encontro. Não falam muito, apenas abraçam-se e José chora um longo tempo. As suas lágrimas misturam-se com as lágrimas do seu velho pai. Haverá lágrimas no céu? Há quem diga categoricamente que não há lágrimas no céu. Realmente há um versículo na Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, que diz: o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas esse versículo está inserido num contexto de todo. Diz que no céu que não haverá morte, que não haverá dor, que não haverá pranto, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas será possível no céu chorarmos de alegria? Estas lágrimas que José chorou e que Jacó, seu pai, chorou, que lágrimas eram estas? Era de dor? Não, eram de regozijo imenso. Não façam uma afirmação. Mas será que quando nós abraçarmos, ou melhor, formos abraçados pelo nosso Salvador, será que nós vamos chorar? Lágrimas de uma gratidão imensa, profunda. De arrebatamento. Sentir o coração do nosso Salvador encostado ao nosso peito, quem sabe senti-lo a bater. Abraçar os nossos pais na fé, os nossos irmãos que já partiram, os nossos amigos que estão lá e que o Senhor até nos usou, quem sabe, como instrumentos para a sua salvação. Será que nós vamos chorar lágrimas destas, não de dor, mas lágrimas destas no céu? Não sei, ninguém sabe. Depois veremos. Que o Senhor nos abençoe. E continuamos a dizer, se o Senhor nos chamar, independentemente da nossa situação espiritual, do rumo que a nossa vida estiver a tomar, independentemente da dor de alma, das coisas que vêm à nossa vida que nós não compreendemos. E não é por falta de fé, é por limitação. Os caminhos de Deus tantas vezes não são os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Mas mesmo assim sigamos em frente. E digamos, eis-me aqui. E um dia virá uma boa notícia. E nós diremos na mesma, porque faz parte do nosso ADN espiritual. E nós diremos, eis-me aqui. Que assim seja.